Olá, seus lindos! Bem-vindos a esse segundo vídeo da série Trabalhando com as Luas. O último, quer dizer, o último vídeo, mas o primeiro vídeo foi da Lua Nova em Aquário, que foi essa Lua Nova espetacular, né, que abre, assim, esse caminho aquariano que a gente está entrando. Então hoje a gente chega aqui à Lua cheia em Virgem. Deixei aqui de fundo, né, a arte do signo de Virgem, signo muito maravilhoso, muito importante, como todos, né? Mas especialmente muito importante para o momento que a gente está vivendo de transição aí, entre fevereiro e março. Vim explicando para vocês que ia ser um mês importante, um mês fluido, um mês que a gente precisa saber utilizar, né? Tem muito potencial para essa transição. Não sei se vocês já estão sentindo isso, comenta se vocês têm sentido. Quem vem me acompanhando, vocês climeiros, né, maravilhosos, eu venho falando, né, desde quem acompanha, vê aí, 15 de novembro, por exemplo, né, eu estava falando para vocês que ali começavam as lunações, aquela lua nova em Escorpião ali, começa um processo de transição, que começa realmente a mudar a energia de 2020 para de 2021, e desde lá vem explicando, né, como que essa transição vai acontecendo no mês a mês. E chegar aqui nessa lua em Virgem nos chama muito forte para esse processo de introspecção, mas não no sentido de parar tudo, porque as coisas elas estão acontecendo. Quando eu digo introspecção, é realmente separar o joio do trigo. Essa fala separar o joio do trigo é uma coisa muito virginiana, na verdade, né? Que é isso que esse signo faz. Olha aqui, né? Esse aqui é o Planner 2021, que eu deixo de fundo para vocês. Quem tem interesse aí, ele está disponível à venda, preço bem baratinho. E dentro do Planner tem esse item que chama Caderno da Lua. Tem várias coisas no Planner, né? E o Caderno da Lua é exatamente para fazer esse trabalho de acompanhamento, né? De lua a lua e como ir entendendo no teu mapa astral e como ir trabalhando, porque as lunações que a gente está fazendo é a ponta do iceberg, tá, gente? A astrologia ela vai bem mais profundo. Então a gente está aqui na ponta do iceberg. O que eu consigo fazer para vocês como um coletivo, né? Que dá para fazer. Então essa arte que eu coloquei aqui de Virgem, né? Fala bem isso, né? Os virginianos, eles analisam, criticam, eles melhoram o sistema, sabe? É aquela pessoa que faz a análise do micro, tá? Então, esse processo de... virginiano não veio só arrumar a casa, né? O virginiano, ele veio olhar uma coisa, assim, o sistema como um todo e falar, isso aqui não tá legal aqui, isso aqui pode sair dali, isso aqui vem para cá, essa pessoa faz isso, e ele tem a tendência a fazer a eliminação, tá? Ele veio aprender a fazer isso, a sistematização e a eliminação do que não presta, que é como o sistema do intestino. Então essa lua, ela fala muito sobre isso nesse momento pra gente, tá? De fazer, assim, uma grande análise na vida do que tá funcionando e o que não tá, e tentar agora eliminar, né? Virgem pede isso, eliminação. Então eliminar o que não tá fluindo, tá? Enfim, vamos falar da lua cheia ali. Daqui a pouquinho eu vou explicar um pouquinho melhor, em detalhes, mas é só para vocês entenderem a importância dessa lua, tá? Ela é super, super importante. Então esse aqui é o planner, e para o pessoal que acompanha o manual, né, que já tem o manual, as pessoas que têm interesse, quem tem o manual consegue ainda usar esses vídeos aqui como um acréscimo do conteúdo, e quem não tem o manual, no manual você aprende a olhar a profundidade de trânsitos astrológicos muito mais profundos até que as próprias lunações, tá? Enfim, então temos aqui o signo de Virgem, essa lua. Vamos entender o que a gente pode esperar no seu mapa astral. Então é importante que você, vou ficar repetindo sempre, né? Tenha assistido o vídeo 1, que é como fazer o seu mapa astral, para você ter resumido todas as casas astrológicas, porque eu não vou falar todos os vídeos quais são as casas astrológicas, tá? Então é importante que, se você não assistiu, você assiste lá, senão você vai dar uma boiada, tá? E também você tem assistido o vídeo passado da Lua Nova em Aquário, porque eu até é uma sequência, né? As luas, elas não acabam no dia que elas aconteceram, é um processo, tá? Na astrologia, não é que nem assim que a gente vê na matemática, né? Ai, aqui começa, aqui termina, não é assim. E porque também naquele vídeo eu expliquei muito o panorama geral, e é por isso que aqui eu vou começar diferente esse vídeo, eu vou realmente explicar as lunações para vocês agora, coisa que eu não fiz muito em profundidade
no vídeo da Lua Nova em Aquário, porque a Lua Nova em Aquário dá o panorama de 2020 e 2021 que eu fiz. Se você perdeu esse vídeo, você tem que assistir esse vídeo para você entender o que está acontecendo na sua vida. Então, assim, o que é uma alunação? Né? A alunação, gente, é isso aqui. Por exemplo, eu estou aqui com o mapa da Lua cheia em Virgem. Então, isso daqui é a gente olhar para o céu no exato momento, quando acontecer a Lua cheia, a gente vai ver isso daqui no céu, tá? Que é o Sol, que é uma Lua cheia, tá? Sol num signo. E a Lua cheia sempre acontece no signo oposto aonde o Sol está, tá? Então, por exemplo, quando o pessoal de Peixe está fazendo aniversário, quando houver uma lua cheia, vai estar em Virgem. E a lua nova, quando tiver o pessoal fazendo aniversário de Peixes, vai acontecer no signo de Peixes, porque uma lua nova é o Sol e a Lua juntos, e a lua cheia é o Sol e a Lua nos signos opostos, tá? Então, se o pessoal de Peixes está fazendo aniversário, repetindo, é porque o Sol está no signo de Peixes. Tanto que a próxima lua nova será no signo de Peixes, tá? Não tem essa de, a lua nova vai acontecer antes ou a lua cheia vai acontecer depois no signo. Isso não importa, tá? Mas enquanto o Sol estiver passando num signo, a lua nova vai acontecer naquele signo. Então, por exemplo, mês que vem, né, que é março, quando o Sol estiver em Áries, a gente vai ter uma lua nova em Áries e uma lua cheia no signo oposto, que é o signo de Libra. Então, pensando assim, que a gente sempre tem, né? Uma lua nova, uma lua cheia e depois minguante para ter lua nova de novo. Esse processo do Sol passar por todo o nosso mapa astral, né? E a lua ir acompanhando esse ciclo, isso vai fazendo um processo de ativação dos nossos ciclos internos. Ai, Tiffany, como assim? É simples, é fácil de entender, tá? Super fácil. Meu poder de professora vai fazer vocês entenderem, tá? Olha só, aqui no Planner, né, tem a seção aqui Minhas Luas Novas, Minhas Sementes e Minhas Luas Cheias, Minhas Colheitas. Então, eu criei, né, essa mandala, eu vou colocando aqui para explicar para vocês, que é para ficar mais fácil. Então, por exemplo, toda lua nova, ela é uma semente, ela é um potencial oculto. Semente, para a gente esperar, para fazer ela crescer, a gente tem que plantar e ter fé, porque a gente planta ela e a terra esconde a semente, certo? Então a gente planta, faz assim um pedido que cresça bem, sabe? E aquilo é um potencial ativador, né? A lua cheia, tanto que tem a florzinha aqui, tá vendo? A lua cheia beleza, eu plantei, agora ela vai crescer e vai dar flores, né? Frutos, se deu tudo certo. Se eu molhei, se eu tive atenção, enfim, né? E aí essa planta aqui vai morrer e vai virar o que depois? Uma nova semente. Então eu explico que a gente tem duas maneiras de olhar as luas. A gente pode olhar a lua nova, que logo na sequência, né, aí os seus 14, 13 dias depois vai dar uma lua cheia, e depois ali vai dar vai minguar e vai virar uma outra lua nova, certo? Então, por exemplo, a gente está aqui nessa lua cheia em Virgem. Se vocês lembram, a lua nova foi em Aquário, que foi o primeiro vídeo que eu postei, porque o Sol estava aqui em Aquário, né? E aí fez uma lua nova. Então a lua cheia, como o Sol continuou andando, chegou no signo de Peixes, a lua também continua andando. Quando ela chega no signo de Virgem, né, ali, e o Sol andou ali até o signo de Peixes, a gente tem uma lua cheia. Essa lua aqui vai continuar e no dia 13 de março, como o Sol vai ter continuado no signo de Peixes, vai ter uma lua nova. Depois, o que vai acontecer? O Sol vai entrar no signo de Áries, a gente vai ter uma lua nova em Áries, depois vai ter o quê? Uma lua cheia em Libra. Aí depois a gente vai ter uma lua nova vou mostrar para vocês, Touro, que vai depois ter uma lua cheia em Escorpião. Aí a gente vai ter uma lua em Gêmeos, depois uma lua cheia em Sagitário, tá? Então é assim, a lua nova vai acontecendo nos signos aqui e a lua cheia vai acontecendo nos signos opostos, tá? Então a gente vai tendo essa dança no nosso mapa, dança no céu e no nosso mapa, tá? Ai, Tiffany, tô perdida, não tô entendendo nada. Ai, meu Deus, então calma. Então, por exemplo, quando a gente pega as luas novas, como eu estava dizendo, vamos supor, vamos pensar no meu mapa astral, né? Porque eu sou bem assim, autocentrada. A minha lua nova do mês passado, que foi em Aquário, caiu na minha casa 1. Eu tenho Aquário na casa 1. Lembra que tem que assistir o vídeo lá.
Então, eu plantei questões de casa 1 em fevereiro, tá? A lua cheia para mim de Virgem vai cair na minha casa 8, tá? Vamos pensar, a próxima lua nova vai cair em Peixes, que para Tiffany na casa 2. A lua nova, outra, depois vai cair na minha casa 3, que é em Áries. Eu tenho Touro na casa 4, então, em abril, acho que é em abril, não, em maio, a lua nova em Touro vai cair na minha casa 4, tá vendo? Então, as luas novas, elas vão acontecer assim, ó. A Aquário na minha casa 1, Peixes na minha casa 2, Áries, Touro na minha casa 4, tá vendo? Gêmeos. Então, assim, a cada mês que passa, eu vou plantar uma nova semente, um novo potencial, uma nova intenção nesses setores da minha vida. Agora, os resultados, você poderia pensar, então deu uma lua nova agora, então essa lua cheia em Virgem é o resultado da lua nova em Aquário que aconteceu 15 dias atrás. Então, sim e não, tá? Quando a gente está trabalhando com esse potencial mais longo, é muito mais interessante a gente trabalhar a alunação na casa astrológica como um todo, tá? Como assim, Tiffany? Então vamos pensar, ó, tem até aqui a tabela, ó. Essas são as luas novas do ano, tá? Então é aqui o período que eu vou plantar sementes no meu mapa astral. Então vamos pegar, por exemplo, ó, a lua de Peixes aqui. 13 de março vai ter uma lua nova em Peixes, certo? Que para mim vai acontecer na casa 2, para essa pessoa 1, por exemplo, vai cair na casa 1, né? Uma lua nova em Peixes. O resultado dessa lua nova em Peixes, para essa pessoa 1 aqui, vai ser quando a lua cheia cair ali perto dessa energia de Peixes, tá? Então, isso vai acontecer quando? 6 meses depois. Então, a gente vem aqui. Cadê a lua cheia? Colheita. Eu vou procurar energia de Peixes, ó. Vai ser em 20 de setembro que eu vou ter outra lua em Peixes, agora cheia, que vai ser 6 meses depois, e é uma ativação do quê? Da semente que eu plantei. Ai, Tiffany, mas que confuso, eu achei que era assim, lua nova, lua cheia e tal. Sim, é assim, claro que é, só olhar para o céu e é assim. Mas quando eu estou pensando nesse processo do Sol caminhar por todo o zodíaco e iluminar todo o meu mapa nos 365 dias do ano, né? E as luas irem acompanhando esse processo, quando eu estou pensando num processo de desenvolvimento da alma que é mais longo, as luas nessa sequência de ativação fazem muito mais sentido e são muito mais profundas, tá? E aí, quando a gente está pensando em lunação, que é o que a gente está trabalhando aqui, por isso que eu falo que é a ponta do iceberg, eu estou pensando no que é mais corriqueiro, que são as luas, tá? Quando eu estou pensando nos ciclos de Júpiter, de Saturno, de Urano, de Netuno e de Plutão no meu mapa, a gente está trabalhando ciclos muito mais longos e muito mais profundos e poderosos. E isso eu falei um pouquinho no de Lua Nova em Aquário, que eu expliquei os ciclos lá, e eu falo muito no meu manual. É claro que, gente, o que eu faço? Eu gosto de uma astrologia bem... sou bem corajosa, na verdade, né? Porque eu gosto de pegar coisas muito complicadas, coisas que vocês teriam que fazer estudos profundíssimos, e eu trago aqui para vocês poderem trazer um pouco de consciência para a vida individual, tá? Porque para você entender isso mesmo na profundidade, você teria que estudar muito, tá? Então eu gosto de assim, o que eu consigo fazer acessível, eu vou fazer, tá? Por mais que às vezes eu estou pegando conceitos muito complicados e tentando simplificar, tá? Então, por isso que esse curso aqui, essa série é para leigos. Então, voltando, vamos recapitular, né? Então, se eu tenho luas novas, são sementes. A Tiffany vai usar a lua cheia que cai no mesmo signo, tá? Que são 6 meses depois. Então, aqui a gente vai focar uma a uma, cada lua, se for a cheia ou se for a nova, como a gente está aqui, né? Nesse fevereiro doido, então a gente vai assim, não vai ter como ter uma sequência tão perfeitinha. Você pode ter aqui, ó, quando você tem o planner, você consegue fazer esse acompanhamento, né? Com muito mais detalhes, enfim. Mas a gente vai pensar uma a uma, tá? Dentro do que a gente tem aqui que é possível.
Então, agora vamos entender, né? Estou explicando isso de novo, porque no primeira lua eu não pude explicar isso em profundidade. Então, vamos pensar assim. Cadê aqui? Pessoal, tem agora um porém. Sempre vai ter vários poréns. Quando a gente pensa nos signos, funciona. Porque, por exemplo, a lua nova em Aquário que aconteceu esse mês, né, 11, 12 lá de fevereiro, a gente vai ter o resultado quando for uma lua cheia em Aquário, que vai ser em agosto. Isso, a gente vai ter duas, tá? Uma em julho e em agosto, isso depois. Exatamente, vamos pegar esse exemplo, porque esse exemplo é ótimo. Você tá vendo que a gente vai ter duas luas cheias em Aquário, né? Uma no dia 23 de julho e outra no dia 22 de agosto. Tiffany, mas como que a gente vai ter duas luas cheias em Aquário? O universo bugou? Não, é porque é difícil explicar, tá? Mas uma vai ser no primeiro grau de Aquário e a outra vai ser no último grau de Aquário. Então, porque uma acontece muito no começo, a outra não dá tempo de chegar no próximo signo e acaba acontecendo no mesmo signo. Eu falo que isso é o que acontece quando tem um motim no céu, o céu decide falar, peraí, tem um signo aqui que a gente vai trabalhar mais. E não é que é Aquário, que é o signo que está mais trabalhado nesse ano, e por acaso, logo nesse ano de 2021, a gente tem duas luas cheias em Aquário. Isso não é por acaso, tá? O universo fez complô mesmo. Então, vamos pegar esse exemplo, tá? E aí, para isso, eu vou usar para explicar para vocês como que vocês vão entender em que casa do mapa astral cai para vocês, tá? Então, vamos pegar a pessoa 1. Ó, você tem que ter impresso isso aqui, tá? Aí vocês vão, ó. Por exemplo, aqui é o signo de Áries, tá? Isso eu já expliquei para vocês lá, certo? Então, vamos pensar, eu vou usar só o signo de Áries para vocês entenderem a sequência que vocês têm que vir, tá? Então, se esse é o signo de Áries, cada um desses pontinhos aqui, ó, é um grau, tá? A gente tem 30 graus, porque é do 0 grau ao 29, certo? Então, são 30 graus ao total. Então, você não vai ver o grau 30, você vai ver o grau 0 do outro, tá? Mas vai chegar no 29 e 59 de 1. Então, esse é o 0 graus de Áries aqui, ó, nesse grandão aqui, que é o limite de Peixes e Áries, tá? Então, se aqui é 0 graus, vocês estão vendo aqui, ó, que tem 0. Se vocês contarem cada um desses pontinhos, esse aqui que está um pouquinho maiorzinho é 5. Se você contar aqui, ó, é 10, tá? Tanto que, olha aqui, ó, esse Sol tá aqui a 15 graus. E não é que tá em cima, ó, daquela bolinha, ó, 0, 5, 10, ó, o 15 aqui, ó, bem em linha com esse Sol, 15 graus. Tá dando para entender? Vocês estão ficando espertos de astrologia agora, ó. 20, 25 e 30, que não é 30, que daí já é 0 graus de touro, tá? Tanto que aqui, ó, esse Mercúrio dessa pessoa tá a 1 grau e 38 de touro. Legal. Então, olha só. Agora dá para vocês entenderem cada um dos graus. Ó, touro aqui, ó, 0, 10, 20, 30, que é 0 graus de G, tá? Então, dessa forma, vocês conseguem entender mais ou menos que grau que tá cada coisa. Por que eu estou explicando isso para vocês? A gente vai de Áries em direção a Touro. Essa é a roda do zodíaco. De Áries vai para Touro, Gêmeos, Câncer. Então, encontra o Áries no seu mapa. Lembrando, isso aqui é para leigo, para você que já sabe bastante, tá aí, sem paciência. Isso aqui é para leigos. De Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, tá? Então, essa é a ordem do zodíaco. Não me vai pegar os graus de cá para lá, tá? Legal, muito bem. Então, entendendo isso, o que vocês têm que entender aí no mapa de vocês? Lembra esse mês que foi a lua em Aquário? Ela foi a 22 ou 23, acho que era quase 23 graus, né? Então, quando vocês anotaram lá a lua nova de vocês, foi aqui mais ou menos, ó. 18, 20, 21, 22, 23. Então, foi mais ou menos aqui que caiu a semente que essa pessoa foi plantar. Então, para essa pessoa foi em que casa, gente? Na casa 12, tá? Então, ela plantou uma semente ali, então ela nem viu o resultado ainda. Essa semente tem 6 meses para crescer. Legal? Muito bom? Então, por que eu estava falando da lua em Aquário, que era interessante, que vão ter duas?
Então, olha só. Se aqui ó, cadê? A primeira lua cheia em aquário vai acontecer a 1 grau de aquário e a segunda a 29 graus de aquário. Então, para essa pessoa, quando chegar em julho, uma lua cheia vai cair aqui e a outra lua vai cair aqui. E daí, Tiffany? E daí, gente, que uma lua vai cair na casa 11 e outra lua vai cair na casa 12 dessa pessoa. Então, isso significa que, quando eu estou trabalhando com vocês aqui nas questões dos graus, das lunações, eu quero que vocês fiquem atentos, por mais que a gente sabe que uma lua está falando do signo, então lua nova em aquário resulta em uma lua cheia em aquário, a gente tem essa ponte, né, do mesmo signo, a lua seguinte, né, a lua cheia, o resultado, ela não necessariamente vai cair na mesma casa. Então, o que eu quero dizer com isso? Não foquem no signo, foquem na casa. Por isso que eu faço o caderno da lua dessa forma aqui, ó. Minhas luas novas. Então, a pessoa escreve aqui, ó, lua nova, toda lua nova dela. Qual que cai na casa 1? Ah, sei lá, 2 de julho, inventei. Aí esse aqui é de 2 de agosto, essa é de 15 de setembro. E aí ela vai anotando ali. Então, sigam esse raciocínio de em que grau que cai as luas que a gente vai conversando aqui e que casa que é isso, porque é a casa que você vai focar. O signo, ele vai dar o colorido da lua, mas a energia a gente vai sentir pela casa. E para ter casa, a gente tem que ter horário de nascimento. Sem horário de nascimento, você não tem casa astrológica, tá? Sinto dizer. Meus amores, vocês sabem que eu vou lançar um curso de astrologia. Deixa eu até contar para vocês, porque eu estou começando as gravações. O nome dele vai ser Astrologia para Autoconhecimento, tá? E ele vai ser um curso, não é para formação, tá? Ele vai ser um curso terapêutico para você aprender a se interpretar à luz da astrologia psicológica e da filosofia oriental. Tá ficando incrível, só digo isso, tá? Pretendo lançar entre abril e maio, se Deus quiser, se Deus for, pelo amor de Deus, me ilumina. Então, beleza. Então, a lua nova do fevereiro de aquário aconteceu, vamos recapitular. Aqui, para essa pessoa foi na casa 12, que foi 23 graus. Para a pessoa 2, que eu tenho aqui como exemplo, aconteceu na casa 2, ó. Eita, que caramba. Aqui, finalzinho de aquário, certo? Casa 2. E a lua nova, que essa semente que essa pessoa plantou, essa semente aqui, essa pessoa 3, eu vou usar esse povo aqui o ano todo, tá? Esses 3 exemplos que eu peguei para vocês. Caiu na casa 1. Muito bem, de 3 graus de aquário. Então, Tiffany, vamos direto ao ponto, essa lua cheia em virgem. Isso, povo. Precisa entender o contexto, tá? Essa lua cheia em virgem vai cair aos 8h57, quase 9 graus de virgem. Então, vai lá no seu mapa maravilhoso e identifique 9 graus de virgem. É ali que você vai ter uma colheita do que você plantou na lua nova em virgem do ano passado. Não sei quando foi, devia ter pegado esse exemplo para vocês, mas não peguei. Então, ela vai acontecer, vai aqui, ó, quase 10 graus. Então, aqui, para essa pessoa número 1, o resultado, ela vai ter um efeito na casa 7 de relacionamentos. Para a pessoa 2, aqui, ó, casa 8, tá? Transformação. Pessoa 3 na casa 7 também, tá? Então, o que a gente vê aqui claramente? Se tiver entre casas, por exemplo, se fosse um pouquinho mais aqui perto, gente, interpreta nas duas casas, tá? A astrologia não é tão assim, ai, Tiffany, eu não sei o que fazer, eu não sei que semente plantar. Gente, fluidez. O que você tá sentindo? Essa lua não é... Sabe o que eu percebo? Que a gente está tão desconectado da natureza, a gente está tão desconectado dos fenômenos, que a gente acha que os fenômenos são separados de nós. Isso é uma grande loucura. Nós somos a natureza somos nós, né? Então, essa lua, ela está passando por dentro da gente, ela não é algo que está fora. São as sensações, é algo que já vem de dentro de mim. A lua cheia,
ela vai te deixar doida, ela vai te trazer uma coisa difícil, se você, dentro de você, tiver essas questões também que ali estão borbulhando, sabe? Não existe o dono das luas novas e luas cheias que manda uma coisa negativa para você, tá? É o karma, gente, o karma não falha. Ai, Tiffany, que karma? Gente, karma é ação e reação. A lua mostra exatamente isso, por isso que eu uso esse exemplo, né? Semente, resultado, flor. Então, tudo que você planta, você colhe, tudo é o resultado dos karmas, das nossas ações e reações, tá? Então, se você é uma pessoa que costuma plantar com responsabilidade, né, com atenção, você vai colher os resultados. A questão que confunde muitas pessoas, né, isso das minhas filosofias, né, cada um tem um jeito de ver a vida, que às vezes a gente está colhendo resultado de outras vidas, né? De coisas que a gente planta lá atrás, e a gente adora culpar os outros por essas coisas. Então, a autorresponsabilidade é muito importante. São os nossos padrões internos que chamam situações externas para a gente constelar as questões que a gente precisa mudar dentro da gente. Então, se, por exemplo, vamos supor um exemplo horroroso, né? Ah, eu fui demitida, né? Tem várias maneiras de olhar isso, né? A gente pode olhar assim, tá, você fazia um bom trabalho, né? Tem essa questão que primeiro você precisa olhar. As pessoas, claro que eu fazia, mas será que fazia mesmo, né? A gente é meio tendencioso em relação a nós mesmos. Mas fora isso, assim, né? Tem o outro lado da moeda também, assim, será que não vou arrumar uma coisa melhor, né? Será que não vai ter um trabalho melhor, no sentido não de melhor mais remunerado, mas algo que esteja mais a ver comigo? Será que eu não estou precisando de um tempo? Será que o universo não está me oferecendo esse tempo de um pouco de espaço sem ter que trabalhar para eu poder mexer nas minhas questões internas? Quando a gente aprende a fluir na vida, todas as situações, elas são oferendas positivas para a gente, tá? Por mais horrorosa que essas situações sejam. Então, usa as luas para entender também esses processos, tá? Que não tem nenhum ser apertando botões, mandem macacos alados para a vida daquela pessoa, sabe? Não é bem isso, assim. Mas, enfim. Então, vamos pensar, né? Essa lua, você já anotou, então, na tua coisa aí, aonde que é essa colheita. Essa colheita ela vai acontecer, não é no dia, tá? É por esses dias, mas é um processo, né? O imediatismo não funciona quando a gente está trabalhando com esse tipo de observação aqui, tá? As pessoas que são mais orientadas a ser extrovertidas, que pensam muito em coisa lá fora, lá fora, lá fora, têm mais dificuldade dos processos de análise interna, tá? Então, se você é uma pessoa que só quer ver resultado lá fora, talvez tenha dificuldade de entender o movimento interno. E a astrologia, ela mostra muito mais do que o movimento externo. Se você vai perder emprego, ganhar dinheiro, ela mostra o movimento interno com muito mais precisão, tá? Então, eu peço esse olhar de vocês. Então, tem esses pontos. Então, eu vou explicar o que é pensou aí na casa de vocês, onde isso está acontecendo. Vamos fazer um raciocínio muito importante nessa lua, tá? A gente está por vir, assim, a gente está vindo de 2 meses muito intensos e a gente está indo para um mês particularmente muito fluido, que é o mês de março, tá? O Marte, esse é o mapa da lua cheia, tá? Então é o mapa do momento da lua cheia. Esse Marte que está no céu aqui, ó, ele está no signo de Touro, mas ele está já saindo do signo de Touro, entrando no signo de Gêmeos agora nessa semana que segue. Isso vai ser muito legal para os próximos dias, 15, 20 dias, porque quando ele entrar nesse signo de ar de Gêmeos, ele vai fazer um trígono para Júpiter e Saturno, tá? O trígono, ele é um aspecto facilitado. Então, todas as questões que a gente trabalhou na lua nova e que a gente vem trabalhando, porque o setor de aquário, se você não assistiu aquele vídeo de aquário, você tem que assistir, pelo amor de Deus, ele vai ser potencializado no mês de março. Então, você tem que ver que setor é esse que você tem, aquário, tá? Que você está começando a trabalhar mais forte desde dezembro. E o mês de março, por o Marte pôr esse trígono ali, vai falar assim, tá,
todo esse caos, essa bagunça que se abriu desde dezembro, agora eu tô começando a enxergar com mais clareza, e o mês de março e abril eu vou usar para ativar isso e movimentar essa nova área da minha vida que está sendo chamada. E o legal, caso você entenda um pouquinho mais de astrologia aí, se bem que vocês têm essa ferramenta agora, né? Olha lá onde vocês têm gêmeos no mapa astral, tá? Por exemplo, nesse mapa aqui tá na casa 4, tá? Então, o trabalho, por exemplo, dessa pessoa na família vai ajudar a casa, a família, o lar, vai ser muito movimentado, o emocional, junto com as questões inconscientes que essa pessoa está mexendo, tá? Então essa pessoa ela pode estar com o emocional muito mexido e tá precisando mergulhar nas questões espirituais mesmo, tá? Então vai ter uma dinâmica que vai se criar, potencializadora. Por exemplo, se fosse o mapa dessa pessoa aqui, eu recomendaria muito que ela soltasse o controle, entregasse, porque eu passei recente por essa questão de casa 12, né? Eu digo que é uma espiritualidade num outro nível, no sentido de soltar, tá? É perda de controle no sentido de dissolução de coisas internas. Então a gente não consegue fazer nada com muito afinco. Então essa pessoa aqui, o ideal seria ela, por exemplo, né? Olhar para dentro, olhar para tudo que ela está sentindo, olhar para tudo que ela está intuindo, sonhando, pensando, e não necessariamente ir para o mundo concreto, ir para o mundo lá fora. Essa pessoa precisa de pausa, essa pessoa precisa de quietude, por exemplo, tá? Por exemplo, a pessoa 1... Ai, sai daí. É que acho que vocês não enxergam, mas o negócio baixou aqui. Pronto. A pessoa 1, ela tá na mesma coisa. Olha, gente, que azar, né? Os dois mapas estão iguais. Aqui. Essa aqui não, entendeu? Ó, essa aqui já tá numa questão de casa 5, casa 6 e casa 1, casa 2. Então, por exemplo, né, vamos imaginar, essa pessoa está se trabalhando, né? Então, ela está num processo de autoconhecimento, de busca de valores próprios, né, de saber quem ela é e de se colocar no mundo. Através disso, ela pode desenvolver projetos criativos dentro do trabalho dela, por exemplo, tá? Então, isso é uma interpretação muito básica, muito boba, assim. A mesma coisa, esse daqui acaba sendo, acho que eu vou criar um outro mapa um pouco diferente, para ter mais um exemplo para vocês, tá? Então, essa entrada de Marte em Gêmeos nessa semana agora, no dia 4, vai dar uma potencializada em tudo que a gente vem trabalhando, porque nos últimos meses ele em Touro, tudo que a gente precisava trabalhar de aquário, no setor onde a gente tem aquário, estava ainda muito travado, tá? Então, março potencializa muito, e abril também, gente, porque abril os planetas ainda estão todos direto, o Marte vai estar em Gêmeos ainda um tempão, então a gente vai ter muitos aspectos favoráveis para trabalhar as questões que a gente precisa botar para frente, seja lá que setor da vida que é esse que você tem, tá? O aquário e o que é o grande setor do ano, né? Então o Marte vai potencializar isso daí. Voltando aqui, então, fora esse fato, tá? O Mercúrio já não tá mais retrógrado e eu expliquei para vocês que ele vai até o dia 15 de março está muito ativado. Então a gente está naquele bombardeio de ideias e essa lua cheia em Virgem é que faz o discernimento dessa loucura toda que a gente viveu, tá? Então a gente tá num liquidificador. Agora vamos peneirar isso daí. Essa lua cheia é esse processo de vamos peneirar essa merda. Então peneira, vê o que presta, põe na forminha ou joga fora o bagaço, tá? Porque logo, logo vem essa lua nova em peixes, e aí a gente primeiro a gente agora passa por esse processo de lua virgem, que é análise intelectual, a concentração vai para peixes e a gente vai começar a falar assim, tá, eu fiz a minha parte, eu selecionei, eu cuidei, eu limpei, eu eliminei, agora é entregar, né? É confiar e entregar, que vai ser a lua nova em peixes, para a gente ir cada vez, aí chega o ano novo astrológico. Então, é esse o panorama geral da lua, é muita coisa, né? Eu sempre falo que vão ser menores vídeos e nunca é. Então, recapitulando, aonde você tem 9 graus de Virgem?
que setor é esse, aonde que essa limpeza pode estar acontecendo com mais ênfase, né? Porque é nesse setor, por exemplo, para essa pessoa aqui, seria questões de relacionamentos interpessoais, né? Não só afetivos, como interpessoais, o outro, né? O contato com o público imediato, assim. Então, olha onde você tem esse 9 graus, reflete, né, o que nesse setor você pode estar sentindo em relação a esse setor, faz esse discernimento, faz essa análise, tá? Gente, as luas, elas funcionam muito, é que vocês têm que ir acompanhando. Quando for chegar lá daqui 6 meses, que a gente já tiver andado, vocês vão começar a perceber como é, assim, impressionante que vocês sempre meio que têm um movimento durante o ano e vocês nunca tinham reparado que a vida de vocês sempre tem uma tendência ali durante o ano. Então, olha lá onde você tem virgem, reflete, faz anotações. Essa lua, eu não falei para vocês, ela vai acontecer no dia 27 de fevereiro, às 5h17 da manhã. Você não precisa acordar, você não precisa meditar oficialmente numa lua. Você precisa conectar com a tua verdade, com o teu eu interior. Você não precisa, tipo, ficar neurótico. Ai, meu Deus, eu não meditei na lua. Ai, meu Deus, eu não fiz isso. Ai, meu Deus. Entende? Tem que simplesmente sentir o que você está sentindo dentro de você. E não ficar procurando, ai, é nessa lua que é na casa 7 eu vou arrumar um namorado nesse dia. Não é isso, tá, gente? Não é para isso que serve. Isso é efeito colateral, tá? A astrologia, ela não é esse o objetivo. Ela tem um objetivo, ela mostra isso, né? Mas de vez em quando, assim, nesse sentido, mas não é esse o objetivo da astrologia. Se você só fica nisso da astrologia, você está perdendo toda o potencial, né, de evolução que a gente pode usar nessa ferramenta, tá? Então, se concentrem nesse processo, né, dessa semana que está vindo e das que vão seguir até essa lua minguar, até a gente chegar na nossa lua nova em peixes. No próximo vídeo não vou ter, né, toda essa explicação. O pessoal do Planner anota aí as suas luas novas, luas cheias e tudo mais, né? E eu acredito que é isso, amados. Preparem-se, porque é uma lua muito importante. Espero que você tenha gostado, deixem seu comentário, me escreve aí que casa que é do seu mapa, se inscreve no canal, manda para todo mundo, que vocês já sabem que tem que fazer isso, né? Maravilhosos. E eu vejo vocês no próximo. Até lá!